Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 12, Deuteronômio no Novo Testamento. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença nos introduzimos confiando nos méritos de Jesus. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo prometido por Jesus. Abre a nossa mente para, ao estudarmos a Tua palavra, o Senhor nos fale das nossas necessidades, da nossa emergência em confessar os nossos pecados e nos reconciliarmos contigo e recebermos a Tua bênção. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Deuteronômio no Novo Testamento. O verso áureo está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Queridos, no Novo Testamento nós temos centenas de citações do Antigo Testamento. Os escritores do Novo Testamento usavam os escritores do Antigo Testamento como apoio. Eles faziam menção do Antigo Testamento, que era a única escritura sagrada que existia nos dias de Jesus, no primeiro século. O próprio Jesus disse: está escrito, em Mateus 4:4, significando o seguinte: está escrito aonde? No Antigo Testamento. Ele disse para que se cumprissem as Escrituras. Marcos capítulo 14, verso 49. Isto é, as Escrituras do Antigo Testamento. E quando Jesus encontrou dois discípulos no caminho de Emaús, em vez de fazer um milagre para mostrar quem ele era, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, conforme diz em Lucas 24, verso 27. Qual era a escritura que Jesus usava para provar que ele era o Messias? As Escrituras do Antigo Testamento. Seja usando citações diretas do Antigo Testamento, ou alusões ou referências à história ou profecias, os escritores do Novo Testamento constantemente usaram o Antigo Testamento para apoiar e até mesmo justificar as suas afirmações. Entre os livros frequentemente citados ou mencionados está Deuteronômio e também o livro de Salmos e Isaías, Mateus, Marcos, Lucas e Atos, João, Romanos, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Hebreus, as epístolas pastorais de Paulo e o Apocalipse. Todos eles têm citações lá de Deuteronômio. Nesta semana nós examinaremos alguns desses casos e veremos quais verdades presentes se aplicam para os nossos dias. Na parte de domingo está escrito. Jesus amava usar esta expressão. Está escrito. Jesus venceu, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus venceu não porque ele era Deus na terra. Ele venceu porque ele estava vivendo como homem. Como homem, para ser exemplo de homens e mulheres. Ele venceu na dependência do Pai. Ele buscava a direção do Espírito Santo na sua vida. Ele venceu porque ele vivia em constante oração, buscando a direção divina. Deus se revelava a Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, homem, mas ele vivia como homem. Não usava os seus poderes divinos. Ele usava os poderes divinos disponíveis a ele através do Espírito Santo. Por isso ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Por isso ele foi conduzido pelo Espírito Santo durante toda a sua vida. Por isso ele foi batizado pelo Espírito Santo no dia do seu batismo. A pomba, representando o Espírito Santo, desceu sobre ele. Ele era batizado pelo Espírito Santo. E em Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 4 fala que depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo o conduziu para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Abra sua Bíblia e vamos ler em Mateus capítulo 4 e os versos 1 em diante. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando Jesus foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo,
após o seu batismo. Depois que ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, aqui diz em Mateus capítulo 3 e o verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Uma vez batizado pelo Espírito Santo, Jesus Cristo agora iniciou o seu ministério. E o ministério de Jesus foi iniciado quando o Espírito Santo o conduziu para o deserto, para ser provado, tentado pelo diabo. E aqui em Mateus capítulo 4, verso 2 diz: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus aqui está citando o Antigo Testamento. Qual é o texto que Jesus usou aqui nesta primeira resposta a Satanás? Ele usou o texto que está em Deuteronômio capítulo 8 e o verso 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você e eu só podemos viver pela palavra que sai da boca de Deus. Não temos que buscar resolver por nós mesmos nossos problemas. Nós temos que depender de Deus, esperar em Deus. Jesus, depois de ter jejuado por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Mas ele não procurou resolver o seu problema por si mesmo. Ele esperou no Pai. Com fome, mas esperando no Pai. Ele sabia que o Pai faria provisão para ele. Por isso, Satanás o tentou através do apetite. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou pelo apetite. Adão e Eva não estavam com fome quando comeram do fruto proibido. Queridos, existiam muitos outros frutos para serem comidos. Deus proibiu só aquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E Adão sucumbiu. Adão pecou porque ele comeu o que ele não poderia ter comido. Ele pecou contra Deus. O pecado foi introduzido no planeta Terra, na família humana, por causa do apetite. E interessante, queridos, que Jesus Cristo iniciou seu ministério aqui nesta terra, vencendo o apetite. 40 dias de jejum. Queridos, por que tanto sacrifício? Ah, queridos, Jesus começou pelo mais difícil. O mais difícil é vencer o apetite. Se você vencer o apetite, você poderá vencer toda e qualquer outra tentação de Satanás. Para você e para mim, vencer, obter vitória sobre o apetite, é possível unicamente pelo poder do Espírito Santo. Jesus Cristo obteve esta vitória. Onde Adão caiu, Jesus Cristo começou vencendo, vitorioso, para a honra e glória de Deus, para a salvação nossa. Aqui em Mateus capítulo 4 e o verso 5 diz: Então o diabo transportou a Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Aqui na segunda tentação, Jesus respondeu com outro texto da Bíblia, que está em Deuteronômio capítulo 6 e o verso 16. Não tentar a Deus. Queridos, se Jesus tivesse se lançado lá de cima do pináculo do templo para provar que Deus o protegeria, isto não teria sido fé, isto teria sido presunção. Por exemplo, Daniel foi lançado na cova dos leões e Deus o protegeu, Deus o guardou. Paulo também, quando naquela ilha, depois do naufrágio, estavam ajuntando lenha para fazer uma fogueira, Paulo foi picado por uma serpente
e ele foi protegido por Deus. Mas, queridos, seria diferente se Daniel tivesse pulado dentro da cova dos leões para mostrar para os outros que Deus iria protegê-lo. Ou se Paulo tivesse pego aquela serpente e deixado que a serpente o picasse só para mostrar para os outros que ele estava protegido por Deus. Isto não teria sido fé, nem no caso de Daniel, nem no caso de Paulo. Nós não poderemos nos expor, porque isto é presunção. Nós deveremos cumprir com a vontade de Deus e quando colocados em situações extremas, como no caso de Daniel, na cova dos leões, como no caso de Paulo, quando picado pela serpente, Deus fará provisão para nos proteger. Deus fará provisão para nos alimentar. A primeira tentação de Satanás a Jesus Cristo tem a ver com apetite. E nós deveremos, em nome de Jesus, obter o domínio do apetite, o domínio próprio. Por isso Deus nos deu a reforma da saúde. Por isso Deus nos deu livros como Conselhos sobre o Regime Alimentar, Conselhos sobre Saúde, o outro livro Temperança. Todos estes são livros que trazem a luz de Deus da reforma da saúde. Deus quer uma mente santa, Deus quer um corpo santo. Por isso, o nosso comer e o nosso beber devem ser controlados pelo Espírito Santo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A reforma da saúde é a mensagem de Deus para você e para mim, para que cresçamos na santificação, sendo santificados, tendo a nossa mente limpa, preparada para ser usada pelo Espírito Santo, para ser sensível à voz do Espírito Santo. A segunda tentação de Satanás a Jesus foi apelar para a presunção. Nós não deveremos usar da presunção, mas da fé. A fé é a confiança de que Deus proverá as nossas necessidades e nos protegerá quando necessário, mas nós não vamos nos expor desnecessariamente. Agora vamos para a terceira tentação. Aqui lemos no verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A esta terceira tentação, Jesus Cristo respondeu no verso 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Neste caso aqui, na terceira tentação, Jesus citou Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Jesus enfrentava as tentações com o está escrito, a palavra de Deus. Nos dias de Jesus, a palavra de Deus era o Antigo Testamento. Mas, queridos, hoje você tem o Antigo e o Novo Testamento. E nós devemos fazer da Bíblia o alicerce da nossa fé, a plataforma da nossa fé. Não é o que diz a ciência, não é o que dizem os homens, não é o que diz a igreja, é o que diz a Bíblia. A Bíblia só a Escritura, é a nossa única regra de fé e prática. Jesus Cristo é o nosso exemplo. A terceira tentação de Satanás a Jesus foi o apelo do amor ao mundo. Jesus Cristo poderia obter os reinos deste mundo não pelo sacrifício de morrer na cruz. Satanás disse: simplesmente você se ajoelha diante de mim, eu te darei todos os reinos deste mundo, porque a mim me foi dado e eu posso dar a quem eu quiser. Quando Adão pecou, os reinos deste mundo foram transferidos para Satanás. A autoridade e a soberania que Deus deu para Adão, ele entregou para Satanás. Por isso Satanás diz lá em Lucas capítulo 4, verso 1 a 13, Satanás diz ali: porque eu posso dar a quem eu quiser, porque a mim me foi entregue. Queridos, Jesus Cristo não se ajoelhou diante de Satanás, porque nós não nos ajoelhamos diante de ninguém que não seja Deus. Você só pode se ajoelhar diante de Deus. Você não se ajoelha diante do Papa, você não se ajoelha diante de um pastor, você não se ajoelha diante de um padre, você se ajoelha diante de Deus, porque ajoelhar-se é sinal de adoração. E você só pode adorar a Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus criador dos céus e da terra.
Estas três áreas em que Satanás tentou a Jesus Cristo, o apetite, a presunção e o amor ao mundo, o amor às coisas deste mundo, ele também está tentando a você e a mim. Ele não mudou a sua estratégia. Você e eu seremos provados nestas três áreas. No domínio do apetite, na fé para que ela não seja presunção, e no amor a Deus acima de todas as coisas, desprezando o amor ao mundo, desprezando as ofertas de Satanás, as riquezas deste mundo, mas valorizando o que é de Deus. Queridos, o está escrito, usado por Jesus Cristo, deve ser a mesma resposta, a mesma estratégia sua e minha para obtermos a vitória. Por isso temos que memorizar a Bíblia. Jesus memorizou a Bíblia desde a sua infância. Aprendendo nas Escrituras do Antigo Testamento, ele decorou os versos. E isto o Espírito Santo trazia na sua mente para enfrentar as tentações. No momento certo, a resposta vinha, porque ele tinha na sua mente gravada a palavra de Deus. Você e eu também, ao estudarmos a Bíblia, nós vamos memorizar. E o Espírito Santo trará no momento certo a resposta. O Espírito Santo colocará na sua boca a palavra certa, trazendo-nos à memória aquilo que um dia nós lemos nas Escrituras Sagradas. Está escrito, deve ser o alicerce da nossa fé em Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, levantando rostos. Queridos, é lindo quando vemos na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas, não levanta o rosto. Acredita-se que esta expressão, levantar o rosto, esta expressão se originou em um cenário jurídico em que o juiz ou o rei via o rosto da pessoa no julgamento e, com base na condição dela, se ela era importante ou insignificante, ele dava o veredito. Deus não é assim. Deus não olha para o seu rosto e pelo seu rosto, se você é importante ou insignificante, se você é rico ou pobre, Deus dará o veredito. Deus não é assim. Deus não levanta o rosto. Deus não se deixa influenciar pela sua riqueza ou pela sua pobreza. Deus não faz acepção de pessoas. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10 e os versos 17 a 19. Deuteronômio capítulo 10 e o verso 17 a 19. Aqui nós lemos: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas. Aleluia! Deus não faz acepção de pessoas, brancos, pretos e amarelos. Enfim, ricos e pobres. De todas as raças, Deus nos aceita, sem fazer acepção de pessoas. E o verso 18 diz que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Deus não trata com preferência o rico, mas aqui diz que faz justiça ao órfão, à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua cuidando dos pobres, dos órfãos, das viúvas. E Ele quer fazer de você e de mim as mãos dele, para ajudarmos estas pessoas carentes. O verso 19 diz: Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Queridos, este texto de que Deus não faz acepção de pessoas, você vai encontrar repetidas vezes no Novo Testamento. Os escritores do Novo Testamento usando e citando os escritores do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 e o verso 34. Atos capítulo 10 e o verso 34. Aqui nós lemos: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O ser humano tem o costume de tratar bem os ricos. Por isso, lá em Tiago, capítulo 2, abra sua Bíblia, em Tiago, capítulo 2, verso 1 em diante:
Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no nosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Queridos, repetidas vezes no Novo Testamento você vai encontrar que Deus não faz acepção de pessoas. Você pode abrir também a Bíblia em Romanos capítulo 2 e o verso 11. Romanos capítulo 2 e o verso 11. Aqui nós lemos, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Você também pode ler Efésios capítulo 6 e o verso 9. Efésios capítulo 6 e o verso 9. Aqui nós lemos, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Queridos, repetidas vezes. Colossenses capítulo 3 e o verso 25. Colossenses capítulo 3 e o verso 25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Você lê também em 1 Pedro capítulo 1 e o verso 17. 1 Pedro capítulo 1 e o verso 17. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nosso Pai não faz acepção de pessoas. Assim também, você e eu devemos tratar ricos e pobres de igual forma. Por mais variadas que sejam as circunstâncias, em cada uma dessas referências, em Efésios, Paulo disse aos senhores para que fossem cuidadosos na maneira de tratar os seus escravos. Em Romanos, Paulo falou que em relação à salvação e condenação, não há diferença entre judeus e gentios. Todas elas remontam a Deuteronômio e a ideia de que Deus não levanta o rosto, não faz acepção de pessoas. E se o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível não o faz, nós também não deveremos fazer acepção de pessoas. Em Romanos, vemos uma revelação do Evangelho. Estamos todos no mesmo nível, independentemente da nossa condição. Somos pecadores que carecem da graça de Deus. A boa notícia é que, não importa a nossa posição, nós todos somos salvos em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Na parte de terça-feira, amaldiçoado em um madeiro. Este texto, que está lá em Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, ele é usado de forma como uma profecia messiânica, aplicada diretamente para Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 21 e o verso 23. Aqui nós lemos: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Alguém que fosse pendurado no madeiro deveria ser retirado e enterrado no mesmo dia. E aqui diz, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Queridos, este texto usado por Moisés aqui em Deuteronômio 21, verso 23, Paulo usou, aplicou a Jesus Cristo. Jesus foi pendurado no madeiro. Jesus Cristo morreu numa cruz. Aos olhos do mundo, ele era maldito de Deus. É como se ele estivesse sendo amaldiçoado. E na realidade, meu querido irmão, Jesus se tornou maldição na cruz do Calvário, porque ele morreu pelos nossos pecados. Ali na cruz do Calvário, Jesus se tornou pecado no seu lugar e no meu lugar, porque ele incorporou os nossos pecados. Por isso ele se tornou maldito de Deus. A maldição de Deus sobre o pecado recaiu sobre Jesus,
porque Jesus se tornou pecado. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, o verso 13. Aqui nós lemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Durante os 33 anos que Jesus viveu aqui nesta terra, durante todo o seu ministério, ele não estava se fazendo maldição em nosso lugar. Mas quando na cruz do Calvário, Jesus incorporou os nossos pecados, quando na cruz do Calvário, Jesus se tornou pecado, se tornou maldição, ali ele se sentiu separado do Pai. Foi ali que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Os nossos pecados, incorporados em Jesus Cristo, o fizeram se sentir separado do Pai. Mas, queridos, Jesus Cristo, pendurado no madeiro, tornou-se maldição por nós, para que nós pudéssemos receber a vida que a Ele pertence. Por isso Paulo usa esse texto lá de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 21, verso 23. Paulo aplicou como sendo uma profecia messiânica, aplicou a Jesus aqui em Gálatas capítulo 3 e o verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas através deste Jesus pendurado no madeiro, você recebe o perdão dos seus pecados, você recebe a vida eterna. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Pela fé em Jesus Cristo, você recebe o perdão dos pecados e você recebe a promessa do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo faz morada em nós. Esta promessa é graças à morte de Jesus Cristo na cruz. O que nós vemos aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 1 em diante: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A salvação, o perdão dos nossos pecados, não vem através da obediência à lei. Os Gálatas queriam se salvar através da lei. E Paulo provou que a salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Muitos usam o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, para provar que não precisamos obedecer à lei. Esse não era o ponto do apóstolo Paulo. Não é uma questão de obedecer ou não à lei. O que Paulo estava condenando ao escrever aos Gálatas era a tentativa inútil de querer se salvar pela lei. É impossível se salvar pela lei. Quando nós obedecemos à lei de Deus, os 10 mandamentos, não é para sermos salvos, mas é porque nós já fomos salvos em Jesus Cristo. É porque nós fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, gerados pelo Espírito Santo, tornando-nos filhos e filhas de Deus. É por isso que o Espírito Santo nos dá o Espírito de Cristo. Um espírito de obediência aos mandamentos de Deus. Por isso, queridos, a obediência à lei de Deus não é para ser salvo, mas é porque fomos salvos em Jesus Cristo. Salvação, lembre-se, é unicamente através de Jesus Cristo. Aqui diz o verso 3, Gálatas 3, 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que nós recebemos o Espírito Santo? É pela obediência à lei ou pela fé em Jesus Cristo como nosso Salvador? É óbvio que é através de Jesus Cristo. E o verso 6 diz: assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Você e eu somos filhos de Abraão porque cremos em Jesus como nosso único Salvador. E por que então obedecemos à lei de Deus, os 10 mandamentos? Porque fomos salvos por Jesus Cristo. E a resposta de alguém que foi salvo por Jesus Cristo é uma resposta de amor, de obediência aos mandamentos de Deus. Verso 8 diz: ora,
tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Você e eu somos da fé, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos sim ter prazer em obedecer aos mandamentos de Deus, não para ser salvo pela lei, mas porque fomos salvos pela fé em Jesus Cristo, temos prazer em obedecer à lei de Deus. A lei de Deus, os 10 mandamentos, ela é escrita no nosso coração através do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 3 e o verso 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Você e eu vivemos da fé. Mas a fé em Jesus Cristo, salvos pela fé em Jesus Cristo, não significa que vamos continuar vivendo nos pecados. Porque em Apocalipse capítulo 14 e o verso 12 diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador que gera, que produz a nossa salvação. Mas e daí, depois de salvos em Jesus Cristo? Vamos viver em obediência aos mandamentos de Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, um profeta semelhante a você. Outra profecia messiânica, lá de Deuteronômio. Queridos, Moisés apareceu para o povo de Israel como sendo o libertador. Aquele que intercedeu por eles diante de Deus. O próprio povo de Israel disse: não falemos diretamente com Deus. Eles tinham medo de falar com Deus diretamente, de serem destruídos, consumidos. E eles pediram para que Moisés fosse o mediador entre eles e Deus. Moisés foi um símbolo de Jesus Cristo como libertador nosso e como mediador nosso. Repetidamente, o Senhor advertiu Israel a não seguir práticas das nações vizinhas. As nações vizinhas eram pagãs. Eles viviam na prática de bruxaria, de feitiçaria, de encantamentos, de comunicação com os mortos. Por isso nós lemos aqui em Deuteronômio, eu vou ler aqui nesta Bíblia na linguagem moderna. Aqui em Deuteronômio capítulo 18 e o verso 9 em diante diz: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Israel não poderia viver como as nações pagãs viviam. Você e eu não poderemos viver como o mundo vive. O mundo hoje está possuído pela feitiçaria, pela bruxaria, pelos encantamentos, pela astrologia, pela consulta aos mortos, pela comunicação com os mortos. Queridos, nós não podemos viver como o mundo vive, porque nós somos povo de Deus hoje, como Israel era povo de Deus naquele tempo. Por isso aqui diz em Deuteronômio capítulo 18 e o verso 10, não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique a feitiçaria. Hoje os filmes que mais fazem sucesso são filmes de feitiçaria, de bruxaria. Os desenhos animados estão repletos de feitiçaria. E o verso 11 diz: ou faça encantamentos que sejam médiuns, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Hoje o que mais existe é comunicação com os mortos. Queridos, quem se comunica com os mortos não está se comunicando com os mortos, porque os mortos nada sabem. Os mortos nada sabem. Aqui diz em Eclesiastes capítulo 9, abra sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 9. Aqueles que buscam comunicar-se com os mortos estão se comunicando diretamente com Satanás, o pai da mentira. Por isso, queridos, Deus nos quer proteger contra Satanás. Aqui em Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Morto não tem recompensa. Mas como é que os mortos vão receber a recompensa? Quando eles ressuscitarem. Deus recompensará os mortos na ressurreição. Por isso existe a primeira ressurreição, que será a dos salvos para a vida eterna.
E a segunda ressurreição, que será dos ímpios para a morte eterna, para o lago de fogo e enxofre. Queridos, enquanto os mortos estão mortos, tanto os santos mortos como os ímpios mortos, eles não recebem a recompensa quando mortos. Por isso a Bíblia diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Morto não sabe nada, não pode dar conselho para ninguém. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Morto não tem recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Mas em Lucas capítulo 14, verso 14, diz que a recompensa será na ressurreição. Por isso, queridos, a ressurreição primeira é dos que morreram em Cristo, que serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus para a vida eterna, para serem arrebatados para o céu. E a ressurreição da condenação será a segunda ressurreição, será no final dos 1000 anos, para então serem lançados no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas os mortos, enquanto mortos, não sabem nada. Aqui diz em Eclesiastes capítulo 9, verso 6, até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, quando as pessoas tentam se comunicar com os mortos, eles estão se comunicando com demônios que tomam a forma do morto, têm a voz do morto. Foi isso que aconteceu com o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Ele foi abandonado por Deus, ele pecou contra o Espírito Santo, Deus tirou dele o reino, e agora ele queria se comunicar com o profeta Samuel, que já tinha morrido, e ele próprio foi numa médium espírita, a Epitonisa de Endor, e pediu para que ela trouxesse Samuel para que pudesse conversar com ele. E Samuel veio? Não, Samuel não veio. O que veio foi Satanás, um demônio, e conversou com o rei Saul. Queridos, o rei Saul já estava separado de Deus, já tinha pecado contra o Espírito Santo, e ele foi enganado por Satanás. Da mesma forma hoje, todos os que buscam se comunicar com os mortos nos centros espíritas, eles estarão sendo enganados por Satanás, o pai da mentira. Creia na Bíblia, está escrito, os mortos nada sabem. Os mortos não têm recompensa. O amor deles, o ódio deles, a inveja deles, tudo pereceu. Eles não têm parte alguma naquilo que se faz debaixo do sol. Queridos, Jesus Cristo enfrentou as tentações de Satanás sempre com o está escrito. Assim também você, hoje, estará protegido das tentações de Satanás se você usar a mesma estratégia de Jesus Cristo, a Bíblia, e a Bíblia só. Em referência à aliança no Sinai, Moisés falou de como os filhos de Israel, na revelação da lei de Deus, queriam que o servo de Deus fosse um mediador, um intercessor entre eles e o Senhor. Então Moisés lhes prometeu 2 vezes que o Senhor levantaria um profeta como ele. Em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, Moisés prometeu, Deus vai levantar no meio de vocês um outro profeta como eu. Queridos, esta foi uma profecia messiânica. Deus levantou um outro profeta. Sim, Deuteronômio capítulo 18 e o verso 15. Abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 18 e o verso 15. Aqui nós lemos. E o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Queridos, na sequência da proibição de Deus, aqui em Deuteronômio capítulo 18, verso 9 até o verso 12, a proibição de se comunicar com os mortos, de usar a feitiçaria, o agouro e também os encantamentos. Na sequência, verso 14, Deuteronômio capítulo 18, verso 14 diz, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deus queria que Israel fosse diferente. Deus quer que o Israel, o remanescente fiel hoje, seja diferente. Por isso diz aqui o capítulo 18 e o verso 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Esta foi uma profecia messiânica. Qual é o profeta que Deus levantou no meio de Israel?
Um profeta que é libertador, um profeta que é mediador nosso. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, muitos séculos depois da profecia feita por Moisés, já no Novo Testamento, Pedro e Estevão citaram o texto lá de Deuteronômio em referência a Jesus. Para Pedro, Jesus era o cumprimento do que havia sido falado pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, e os líderes deveriam obedecer às suas palavras. Pedro usou esse texto de Deuteronômio, que os judeus conheciam, e o aplicou para Jesus, com a ideia de que eles, os judeus, precisavam se arrepender pelo que tinham feito para Jesus. E em seguida, em Atos capítulo 7, o verso 37, Estevão também aplicou para Jesus Cristo o texto de Moisés em Deuteronômio. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7 e o verso 37. Atos capítulo 7 e o verso 37. Aqui nós lemos: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Estevão aplicou esse texto para Jesus. Pedro aplicou esse texto a Jesus Cristo. Este profeta que Deus levantaria era Jesus Cristo. Moisés foi libertador, Jesus é o nosso libertador. Moisés foi um mediador, Jesus Cristo é o nosso mediador. Você não precisa de outro libertador. Você e eu não precisamos de outro mediador. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, pelo qual devemos ser salvos. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4 e 5, diz assim: que quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Todas as vezes que você estiver em necessidade, todas as vezes que você tiver que confessar um pecado, vá a Jesus Cristo. Ele é o mediador. Ele é aquele que morreu por você, que ressuscitou por você, que subiu ao céu. Ele é o que vai voltar para nos buscar. Jesus Cristo, nosso libertador, vai nos libertar do Egito do pecado e nos colocar no céu, na Nova Jerusalém. Porque Ele é tudo o que temos. Libertador, mediador, tudo o que temos. Tudo o que precisamos, Ele vai nos suprir. É Ele quem supre as nossas necessidades. E é Ele que nos dá a vitória sobre o pecado. Bendito seja Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Na parte de quinta-feira, horrível coisa. Que coisa horrível é essa mencionada na Bíblia? Cair nas mãos do Senhor. Ah, queridos, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é salvação, Deus é paciente, Deus é longânimo, mas a porta da graça um dia vai se fechar. Muitos entristecem o Espírito Santo, muitos pecam contra o Espírito Santo, e quando pecamos contra o Espírito Santo, não há mais perdão. Então, queridos, horrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Abra sua Bíblia e vamos ler em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, vamos ler os versos 25 a 31. Hebreus capítulo 10 e os versos 25 a 31. Muitos brincam com a graça de Deus. Muitos abusam da misericórdia de Deus. Mas entendam que com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Aqui diz em Hebreus capítulo 10, versos 25 em diante: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Muitos deixaram de frequentar a igreja. Quando não é possível frequentar a igreja, obviamente, nós deveremos louvar a Deus e fazer o culto em nossa casa. Mas havendo oportunidade de você ir à igreja, louvar a Deus juntamente com seus irmãos, por que ficaríamos em casa? Por isso o conselho que Deus nos dá é não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quanto mais próximos da segunda vinda de Jesus, quanto mais próximos da volta de Jesus,
nós deveremos nos animar, nos admoestar, aconselharmos-nos mutuamente para não desanimar. E o verso 26, porque se pecarmos voluntariamente, lembre-se, aqui está falando do pecado voluntário, do pecado conhecido, do pecado consciente, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, então já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quando é que não resta mais sacrifício pelos nossos pecados? Não é um pecado pela ignorância, não é um pecado de alguém que vive no paganismo, que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca leu a Bíblia. Aqui está falando do pecado com conhecimento de causa. Depois que você recebe o conhecimento da verdade, depois que o Espírito Santo o convenceu da verdade, você toma a decisão de continuar na prática dos pecados voluntários, conscientes. E este é o caminho que vai nos conduzir ao pecado contra o Espírito Santo. O caminho para entristecer o Espírito Santo é o caminho do pecado voluntário, pecados conhecidos, pecados acariciados. Por isso, vou ler de novo o verso 26, Hebreus capítulo 10 e o verso 26. Porque se pecarmos, como? Voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E então o que resta para quem vive na prática dos pecados conhecidos? Qual é o resultado? Verso 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Deus oferece para você o perdão. Mas se não houver confissão dos pecados, se você decide continuar teimosamente na prática dos seus pecados voluntários e conscientes, o que vai acontecer? Verso 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos, será o lugar daqueles que decidiram não confessar e não abandonar os pecados. E o verso 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Isto está lá em Deuteronômio. Uma pessoa não poderia ser morta pela palavra de uma só testemunha. Tinha que ser 2 ou 3 testemunhas. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Verso 29. De quanto maior castigo cuidais, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Quando nós pisamos em Jesus Cristo, quando nós desprezamos o sacrifício, o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário, que foi derramado para perdão dos nossos pecados, quando nós desprezamos isso, o sangue do Novo Testamento, quando nós fazemos isso, nós fazemos agravo ao Espírito da graça. Quem é o Espírito da graça? O Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós não vamos ouvir mais a voz do Espírito Santo nos falando, este é o caminho, andai nele. Queridos, quando entristecemos o Espírito Santo deixa de nos convencer dos pecados, porque só o Espírito Santo nos convence do pecado. João capítulo 16, verso 8 diz, e o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Se entristecemos o Espírito Santo pela prática contínua de pecados conhecidos, conscientes, voluntários, então ele não mais nos convencerá do pecado. E se ele não nos convence do pecado, nós vamos continuar nos pecados. E o que vai acontecer? Já não terá mais sacrifício pelos nossos pecados. E o verso 27 se cumprirá na vida daqueles que insistem em agravar o Espírito Santo. Hebreus 10, 27. Uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Queridos, o que Deus tem para você não é o lago de fogo e enxofre. O que Deus tem para você é a nova Jerusalém. É um novo céu, é uma nova terra, onde habita a justiça de Deus.
É para lá que Deus vai nos arrebatar, nos levar. Lá no céu nós vamos passar 1000 anos, conforme diz Apocalipse capítulo 20. E depois dos 1000 anos, nós vamos descer junto com a Nova Jerusalém, como diz em Apocalipse 21, vamos descer do céu junto com a Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém vai se tornar a capital da nova terra. Então os ímpios serão queimados, porque eles vão tentar atacar a Nova Jerusalém, mas eles serão queimados. E Jesus cria uma nova terra, cuja capital é a Nova Jerusalém. Nós vamos viver eternamente com Jesus Cristo na nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem lágrima, nem separações, não haverá mais pecado. As primeiras coisas passaram e tudo se fez novo. Este é o plano de Deus para você. Não escolha o lago de fogo e enxofre, mas a nova terra, o novo céu. O plano de Deus feliz para você e para a sua família. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus derrame sobre você e sobre a sua família o Espírito Santo. Jesus Cristo dê para você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz que só Ele tem para dar. Esta é a minha oração. Amém.